É isso, a gente volta a falar de política, principalmente sobre as estratégias que os partidos estão adotando agora para 2026. É ano eleitoral, o tabuleiro vai se organizando e o que se espera e o que se observa é que muitos partidos estão priorizando nomes no Senado para as eleições deste ano. O próprio governo do presidente Lula deve liberar cerca de 20 ministros para a disputa nessas eleições. Beatriz Manfredini tem as informações ao vivo, governo federal e também tantos outros executivos, fazendo liberações aí de nomes das pastas. E a disputa, o olhar, ele está voltado realmente para as vagas no Senado, é isso? É isso, Bia. 20 ministros é bastante gente, E como você bem colocou, não é só no governo federal que isso acontece. Ontem mesmo, em entrevista ao Direto ao Ponto da Jovem Pan, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, por exemplo, disse que avalia ser bom, que 6 secretários dele vão deixar os cargos para disputar a Câmara e Senado, justamente para aumentar a representatividade de São Paulo no Congresso Nacional. Então, o foco é total e a gente já trouxe aqui alguns números das bancadas em 2026, mas eu quero falar agora dessa parte dos bastidores, de como que a oposição e os governistas estão se articulando para conseguir maioria no Congresso Nacional. Essa é uma apuração minha em conjunto com o editor-chefe do site da Jovem Pan, Matheus Aleone. Nós conversamos então com pessoas dos dois lados e do lado dos governistas, o entendimento é justamente que eles precisam reverter a situação atual, ou seja, precisam ter maioria no Congresso nos dois sentidos. Tanto se o presidente Lula conseguir uma reeleição, porque isso daria mais vitalidade para ele num 4º mandato, mas principalmente também caso o presidente Lula perca a reeleição. E aí eles vão precisar, então, ter uma oposição forte dentro do Congresso Nacional. É justamente por isso que Lula deve liberar cerca de 20 ministros para concorrerem, então, a cargos tanto na Câmara quanto no Senado. Cito rapidamente alguns dos nomes, como Simone Tebet, Fernando Haddad, Márcio França, por exemplo, Silvio Costa Filho e Aniele Franco, entre outros, que devem deixar os postos para concorrer. E a estratégia é justamente que ministros de nomes bastante conhecidos deixem os cargos para participar da eleição, porque os governistas, o Palácio do Planalto, entendem que eles têm um gap, uma lacuna, a partir do momento em que não se dão tão bem quanto a direita, principalmente nas redes sociais. Como estão vendo, então, esse problema, eles acreditam que pessoas já com nome conhecido podem se alavancar e podem conseguir essas vagas, então, tanto na Casa Alta quanto na Casa Baixa. Essa vai ser a estratégia dos governistas. Por outro lado, a direita entende que tem vantagem justamente nas redes sociais e deve continuar explorando isso. Então, alguns temas, como a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, patriotismo e valores religiosos, além de segurança pública, de acordo com a nossa apuração, devem continuar aparecendo muito nas redes sociais, principalmente dos candidatos mais bolsonaristas, que são tidos como os puxadores de voto, principalmente, então, nesse meio digital. O entendimento é claro que eles precisam então manter essa força dentro do Congresso em caso de reeleição do presidente Lula, e aí a estratégia muda se eles conseguirem vencer o pleito para o Palácio do Planalto. Aí a ideia é que eles consigam governar o país sem precisar do Centrão. Tudo isso lá no site da Jovem Pan, apuração então minha e de Matheus Aleone, editor-chefe aqui do site da Jovem Pan, viu, Bia? Exatamente, apuração exclusiva em primeira mão aqui da Jovem Pan. Você acessa o nosso site Jovem Pan News, também encontra todos os detalhes e os desdobramentos, expectativas em torno desse assunto. São os governos, inclusive o federal, em busca da governabilidade, caso o presidente da República se reeleja, ou ainda, como a Beatriz Manfredini bem destacou, em busca também de formar uma oposição.